E aí, gente, Tranei Science aqui. Essa é a aula 7 sobre a nova economia austríaca, sobre lógica proposicional de Hazard. A gente vai começar hoje com commodities, né? Essa aula talvez seja mais difícil, mas não é difícil, é só você vai ter que não ficar assustado com o número de coisas que vai aparecer na tela. Se a gente ir com calma, você vai ver que é simples, que eu tô tentando explicar aqui. É sobre commodities, a primeira parte, né? É, aqui a gente tem um aumento de preço de commodities, N commodities, arroz, trigo, é, é, carne, bife, né? Que normalmente é nos sites de investimentos. É, enfim, N commodities, tanto metais como ouro, prata. A produção, na verdade, a produção de commodities, o aumento da produção de commodities, que cria uma baixa na escassez, uma alta da abundância, cria uma baixa de preços. Então, quanto mais ouro for produzido, mais o preço do ouro diminui. Então, a quantidade de ouro no mercado naturalmente vai diminuir o preço do ouro. Como aconteceu, por exemplo, o Adam Smith descreve na descoberta do Novo Mundo. Então, quando os espanhóis, os portugueses, os europeus descobriram o Novo Mundo, né? Tinha bastante ouro no Brasil, nas regiões aí da América do Norte, América Central. E aí, a quantidade de ouro cresceu na Europa. E isso temporariamente fez o ouro desvalorizar, né? Ter menos. Ter um preço menor, porque as pessoas tinham mais ouro disponíveis, né? Então, a produção de alguma coisa, principalmente de uma commodity, afeta muito o seu preço. Quando tem uma alta muito grande, por exemplo, de produção de petróleo, vai baixar o preço do petróleo. Isso tem impactos econômicos significativos, né? Eu quero só citar uma coisa chamada retorno de investimento, que é calculado, né, como o valor final, conjunto de dividendos, menos o valor atual, dividido pelo atual. É a porcentagem de retorno de investimentos quando você investe em alguma coisa. Então, você quer investir, por exemplo, em commodities, e você quer ter uma coisa chamada yield, né? É uma porcentagem de ganho ao longo do tempo. Então, você tem que entender as relações de produção, preço e as relações é, eu creio que, é uma estatística, mas análise fundamental ou análise técnica, né? Do preço de commodities, ciclos de commodities, né? Qual que é o ciclo do ouro, né? Como que o ouro funciona? Qual que é o ciclo do arroz? Qual que são as regiões de safra? O tempo de safra, o tempo de colheita? Eu tenho informação que a Austrália vai ter uma safra de arroz grande. Isso vai alterar o preço do arroz? Será que eu posso comprar o arroz quando tiver os futures, né? Porque o mercado de investimento de commodities se chama futures. Que você compra a um preço específico com uma maturação fixa. Então, eu compro uma commodity, um future de arroz, por exemplo, a um preço X. Eu espero que num tempo específico, pode ser meses, pode ser um ano, esse preço cresça. Então, eu tenho que entender os ciclos de aumento e queda de arroz. Porque a causa dessas quedas, elas são geopolíticas, elas são questões de produção, relações do próprio mercado mesmo, que você tem que entender para você investir em commodities, por exemplo. Tem uma coisa também que é chamada present value, que é calculado para entender a mudança de valor do dinheiro ao longo do tempo. Em que esse aqui é a taxa de retorno e N é o número de dinheiro, de períodos, né? Então, você tem aqui esse valor, que é o future value, e a relação ao longo do tempo temporal do seu investimento ao longo do tempo. Acho que a pessoa às vezes. Isso é importante para você entender o investimento em commodities e investimentos em mercados que são elásticos e inelásticos. O que é o mercado elástico? É muito simples. Quando um produto ele é elástico, é que o preço afeta a demanda. Então, eu disse no outro vídeo que mercado de jogos online. Então, você vai comprar, por exemplo, esse novo jogo do Wukong, né? O Mito de Wukong. Tá dizendo R$ 350. Para muitas pessoas é um preço muito alto. Na Steam tá 230. Tem pessoas que não comprariam o jogo 350, mas elas comprariam 230. Então, elas vão na Steam e compram
ou espera uma promoção. Então, o mercado elástico. O mercado de arroz e água é elástico ou inelástico? É inelástico. Por quê? Porque a água a gente precisa, senão a gente morre. Tem pessoas que não tomam água, mas você precisa de água para tomar banho, para fazer comida, para várias questões. Sem água é impossível a sobrevivência humana. Até no refrigerante que você toma tem água, então precisa de água. Então, arroz, feijão, óleo são inelásticos. As pessoas compram, não importa o preço. Tem que comprar. Principalmente em questões de subsistência, né? Então, se você estiver no deserto do Saara morrendo de fome, você vai trocar seu iPhone 15 Pro, Ultra, por uma garrafa de água. Porque senão você vai morrer. Porque adianta você vai ter um iPhone, você não pode beber o iPhone. Então, o que é esse símbolo aqui? Esse Xi, que é uma letra no grego, né? Quem estuda teologia conhece aí essa letra também física, né? Que a gente acaba aprendendo esse alfabeto indiretamente. Na teologia, diretamente, né? Quando tá com menos, quer dizer que o mercado é inelástico. Então, aqui, o aumento no consumo de produtos, esses X até N são N produtos, ou serviços, enfim. O consumo desses produtos no mercado é inelástico. Então, um aumento, por exemplo, no consumo de arroz cria uma demanda que ela é estável. Esse zero aqui é estável. Esse mercado é inelástico. Então, aqui a gente tem que entender que é um produto inelástico. Isso cria um aumento na produção, um aumento nesse consumo inelástico. De repente é um produto que não era inelástico antes, se tornou inelástico. Tem produtos que se tornam inelásticos, né? Então teve um tempo que talvez o Brasil, arroz e feijão não era algo inelástico, né? Depois se tornou. Eu lembro de uma menina que eu treinava inglês com ela, da Síria, que ela falava, eu falei, né, que no Brasil a gente come arroz e feijão todo dia. Ela falou, por quê? Eu até achei engraçado, porque ela perguntou de uma forma como que se fosse idiota alguém comer arroz e feijão todo dia. É que na Síria não é normal você comer arroz e feijão todo dia. Talvez arroz, mas não feijão. E feijão todo dia. É uma coisa cultural do Brasil. Então, o Brasil é um dos países, a Índia consome mais, né? Que mais consome feijão. É inelástico. Então, se tem uma produção ou importação, né? Então, depende do país, que é inelástica para esses produtos, que não necessariamente diminui o preço. E na legislação brasileira também, no Código do Consumidor, né? Se você assiste Celso Russomano da vida, tem leis que elas não permitem um lucro muito alto, uma margem de lucro alto para mercados, por exemplo. Então, o que é margem de lucro? Quando você tem um mercado, você compra do fornecedor, você não produz o arroz. Você compra do fornecedor, que de repente produz, ou compra de quem produz. Esse fornecedor talvez seja um distribuidor. Ele compra o produto pronto, depois pode ser ele que embala, enfim, pode ter várias empresas na escala de produção. Mas no fim, o que importa é o cara que vai vender. Ele compra o arroz no mercado, no atacado, né? E é um produto inelástico. Só que ele não pode ter uma margem de lucro muito alta. Na pandemia, por exemplo, o Celso Russomano fez vários vídeos, por exemplo, muitos do qual eu não concordo, em que o Procon, né, estava criticando a margem de peso de arroz. Mas quando eles foram ver na tabela de preços, eles viram que a margem não estava tão alta. Então, por exemplo, você não pode ter margem de 100% no preço do arroz. Tipo, se eu não me engano, é contra a lei. No preço de remédio também tem uma instituição de farmacêutica, né, que define o quanto de margem de lucro você pode ter em cada tipo de remédio. Então, tem uma margem que tem empresas que não podem ter uma margem maior. Então, por exemplo, você tem insulina. Então, alguém tem diabetes tipo 2, sei lá, tem que comprar insulina. A empresa ela não pode, a farmácia, vender acima do preço de mercado. O problema é quando o preço de custo de compra ele tá alto. Então tem vezes que a culpa não é do vendedor do mercado, é simplesmente que o custo do fornecedor tá alto. Tem várias relações de ciclos em que o preço vai estar alto e vai estar mais baixo. Então, por exemplo, se a safra de arroz que teve não foi o caso, né? No Rio Grande do Sul, que teve as enchentes e tal. Se a safra de arroz tivesse sido corrompida, ia ter aumento
no preço de produtos, porque a escassez de arroz ia aumentar. Você teria que importar de fora, que seria a solução, não usar subsídio, como o governo fez. Mas no caso, esse não foi o caso, porque eu até fiz um vídeo sobre que a safra de arroz foi normal. Já tinha coletado antes de as plantações serem destruídas pela chuva, né? Então, qual que é o ponto? Você tem que ter uma margem de lucro, porque o mercado tem que ter lucro. Porque senão ele falha. Esse é o incentivo pro produtor. Ele precisa ter lucro, senão, sem lucro, é impossível uma empresa subsistir, né? Então, o lucro é a razão da economia crescer. Até o CEO da empresa tem que consumir. Como que ele vai consumir? Ter todo o trabalho para criar a empresa, para ter risco da empresa falir e tal, de ele não ter lucro, né? Então, o lucro é uma parte muito importante dessa equação aqui. E, no geral, ela gera os preços. Então, o aumento no consumo faz o empreendedor ter incentivo a ter eficiência de produção para gerar preços menores. Embora o consumo, por exemplo, de arroz é limitado pelo número de famílias que compram, que estão na região. Então, as pessoas não consomem arroz indefinidamente, até porque é impossível. Então, tem uma taxa de consumo que é fixa, né? Que não passa de certo nível, né? Então, se for produzido mais arroz do que normal, tem que ser exportado esse resto. E assim com petróleo, com gás natural, você acha que a Rússia conseguiria vender todo o gás natural que ela tem, diamantes, coisas do tipo, nacionalmente? É claro que não, ela tem que exportar. O superávit do que você produz tem que ser exportado. E, na minha opinião, as empresas têm que ter total liberdade econômica de fazer o que elas quiserem, escolher o preço que elas quiserem. Porque se uma empresa ela coloca um preço muito alto de margem, ela acaba vendendo menos para um mercado elástico. E a gente vai entrar aqui. Então, quando a gente tem o QCI 100 ou menos, é um mercado elástico. Então, o preço afeta a demanda. Quantas pessoas vão comprar? Então, uma alta na produção de produtos elásticos abaixa o preço, porque tem uma quantidade maior no mercado. Então, vamos supor que sejam eletrodomésticos, né? Teve uma época que micro-ondas era muito caro, computador era muito caro, porque o custo de fabricação era caro e você tinha menos no mercado. Hoje em dia, esse custo diminuiu. Você tem computadores de alto padrão que você compra por R$ 4.000, enquanto há 50 anos atrás, você ter 500 GB de memória era impossível. Era extremamente caro, né? São milhares de reais. Hoje em dia tá mais barato porque aumentou a eficiência de produção nesse mercado que é elástico. O mercado de produtos eletrônicos ele depende do preço. Somente de placa de vídeo, coisa do tipo. Então, o aumento da produção e eficiência da produção, que eu não adicionei aqui, abaixa os preços. Isso naturalmente cria uma demanda, que os preços diminuíram. Por eficiência, por exemplo, na China, o preço de roupas é menor. De maior qualidade, de eletrodomésticos, de armações de óculos, de qualquer coisa. Porque eles têm muitas indústrias. Parece que o custo deles é muito baixo, por várias razões que poderiam ser discutidas, mas a questão é, a China, ela tem eficiência de produção muito maior que o Brasil, que é a maioria dos países. Tanto que o PIB dela é o segundo maior do mundo, só está atrás dos Estados Unidos. Então isso cria uma demanda maior, por exemplo, de roupas, produtos eletrônicos, todo tipo de coisa da China. Então a eficiência de produção chinesa no mercado elástico criou uma baixa em preços comparada ao preço nacional, os preços nacionais, no varejo, por exemplo, que criou uma maior demanda, porque agora as pessoas querem, com o salário que elas têm, pagar menos pelos mesmos produtos de maior qualidade. Então, uma armação que é R$ 1.000 aqui, você paga 200 lá fora, mesmo com imposto. Enfim. E no fim, você vai ter um aumento no consumo de produtos elásticos, né? Em que o preço afeta a demanda. Então, tudo vem da eficiência de produção. E tudo vem também do ciclo de negócios de Von Mises e Von Hayek, né? Que eu citei em outro episódio. Não sei se foi a última aula ou a penúltima aula. Então, isso aqui não é uma causa em si mesmo. Mas eu só estou tentando dizer, né, que há um aumento de produção no mercado elástico
no fim, gera um maior consumo. E o maior, como se diz, melhores condições de vida, né? Porque agora as pessoas têm acesso a mais coisas de qualidade com um valor menor. Então, no fim, eficiência de produção que vem de inovação, vem de poupança, vem de investimentos com forma de liquidez, né? Sem expulsão de crédito exacerbada, que criam recessões. Então, o mercado estável, né, cria um aumento de eficiência de produção. Mais negócios são criados, menos intervenção do governo, cria também eficiência de produção. E no fim, você tem um ambiente que você tem um aumento de consumo e mais concentração de capital, porque tá tendo mais lucro, né? Porque eu não coloquei aqui, mas você tem mais lucro nessa questão. Que o aumento na demanda quer dizer que as pessoas estão comprando mais. Enfim, tem geração de empregos, tem várias coisas que tem nessa equação aqui. Então, a alta na produção de produtos elásticos abaixa o preço dessas commodities ou produtos, o que implica numa maior demanda por elas. Então, por exemplo, quando o quilo do camarão está R$ 40, eu não compro. Mas quando tá 20, eu compro. Por que, cara, aqui em São Paulo, por exemplo, em certas regiões, que não tá perto do porto, em Santos é muito mais barato o quilo do camarão, no porto de Santos, porque lá tem abundância. Mas todo o preço, o custo de transporte para outras regiões aumenta o preço. Então você vê como a escassez é importante para o preço. Embora o que define o preço é o valor subjetivo que as pessoas querem pagar, e também a relação de escassez e outras questões, imposto, que também altera o preço, embora não sejam os definidores em si. Então é claro que mais pessoas compram camarões em regiões onde eles são mais baratos, na verdade. Aqui é menos, né? Menos pessoas. Eu já errei ali. Comem menos mesmo que elas gostam dele em praia. É mais fácil de pagar um bom preço por eles do que distante delas. Enfim. Tem até um exemplo, por exemplo, de uma cidade turística que tem tanto coco à disposição das pessoas que o preço é quase ínfimo, né? Extremamente barato, porque tem no pé, né, das coqueiras, né? Tem vários coqueiros lá que a pessoa pode pegar. E acaba que tem uma maior abundância e menor preço por conta disso, né? Então, pra terminar, eu só vou citar uma coisa que eu cito no livro, que é taxa de câmbio. Então você tem, por exemplo, o real em relação ao dólar, o dólar em relação ao real. Porque aqui CFE é de uma moeda do exterior. E você tem a derivada, né, dessa moeda ao longo do tempo. Então você quer saber a diferença, a relação entre, por exemplo, o dólar e o real ao longo do tempo, ou do euro, real, euro e dólar. E você pode fazer isso, por exemplo, com uma moeda aqui e uma moeda aqui. Aqui vamos supor que essas duas é dólar. Esse é FR1 e FR1. E a gente pode ver uma relação em que a relação do dólar com outra moeda é uma, que ao longo do tempo é menor que a relação, por exemplo, do dólar com outra moeda, como o euro, por exemplo. A fração de relação entre elas. E a gente pode fazer isso com N moedas, né? Então, essa equação aqui só significa que a gente pode ter N moedas, todas as moedas de cada país, sterling, o yuan, tudo que você pensar, em relação com o dólar, por exemplo. E saber qual que tem a fração menor e maior em relação ao dólar. No caso, o euro seria que tem uma relação mais próxima do dólar que a relação de valor. Não sei se é a moeda também da Inglaterra também. Então, aqui é só uma relação de taxa de câmbio entre elas e uma tendência, a diferença entre certas moedas ser zero. Então, no mercado perfeito, em que todo mundo usasse lastro no ouro 100%, com reservas, sem reservas fracionárias, sem expansão de crédito, sem empréstimos fáceis, sem taxa de juros artificial, a gente teria um sistema em que a taxa de câmbio tenderia a zero. Uma moeda internacional, né? Uma moeda com lastro, uma commodity mundial, né? Não na versão, no padrão ouro dos Estados Unidos, que não era uma versão correta. Mas uma versão que tem de lastro 100% para todo mundo. Eu não tenho dólar que tem lastro, tem ouro, e outras moedas não. Enfim. No geral, era isso. Espero que... Ah, não, tem mais uma parte.
os valores de moedas em relação uns às outras continuam sendo relativamente grandes, né? Se todos usassem o padrão ouro, creio que as diferenças seriam menores. Ou usando metalismo, o que for. Então, usar o padrão, uma moeda padrão metalista, pode gerar uma diferença entre taxas de câmbio, que, por exemplo, o mesmo trabalho que eu faço aqui no Brasil, eu poderia comprar a mesma coisa nos Estados Unidos. Em vez de a gente ter essa coisa que o real é desvalorizado em relação ao dólar, e aí eu não consigo comprar tanto com real o que eu consigo com dólar. Então alguém que ganha em dólar consegue comprar mais coisa no Brasil do que alguém com real nos Estados Unidos. Isso é uma coisa importante. E o Hayek critica isso no livro de Nationalization of Money, em que ele critica as taxas de câmbio, que elas, do dinheiro fiat, né? Que criou um caos, né? Onde o mesmo serviço num país não compra o que a pessoa compra com o mesmo serviço em outro país. É, por isso que deveriam ser a gente deve abominar o dinheiro fiat, dinheiro fiduciário, né? E buscar por uma versão com lastro, né? Todo mundo com lastro seria uma forma de ter uma relação comercial mais, né, própria e justa entre as nações, né? Isso é algo que o Von Hayek argumenta, talvez você discorde, mas essa é a minha visão, por exemplo. Então era isso. Eu creio que vai ter aula 8, não sei se é 9, mas vai ser sobre dinâmicas populacionais. Como eu já falei anteriormente, vai ter relação com, principalmente com a Coreia do Sul. São coisas que eu cito no livro, né? Eu já vi que tem palavras também que tem que arrumar ali, que tá gramaticalmente ali incorreta, né? Mas eu não revisei o livro ainda, né? Tem que revisar ainda, embora ele já seja publicado, né? Então, era isso. Até o próximo episódio.